informativa. Açores pagaram mais de 800 mil euros em apoios para mitigar a inflação. Governo Regional assegura funcionamento normal das urgências do Hospital da Ilha Terceira. Região contabiliza menos 141 casos positivos ativos de Covid-19 relativamente à semana passada. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. A Segurança Social dos Açores já pagou mais de 800 mil euros em apoios sociais excepcionais para mitigar os efeitos da inflação e do custo de vida entre as famílias mais vulneráveis devido à guerra na Ucrânia. Foram apoiados 24.680 pensionistas com o apoio extraordinário de 10 euros ao Compamid, o complemento para a aquisição de medicamentos pelos idosos, tendo sido desembolsados cerca de 247 mil euros. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do Governo. Foram 10 euros para os beneficiários do Compamid, o que dá 247 mil euros. Foi 10 euros para os beneficiários do abono de família, que dá cerca de 317 mil euros. E foi 20 euros para os beneficiários da tarifa social de eletricidade, que dá cerca de 246 mil euros. E, portanto, tudo somado, como já viu, é só fazer a conta, dá cerca de 800 mil euros que o Governo deu às famílias açorianas para mitigar os efeitos da inflação. Nos Açores, os técnicos superiores não pagam creche. No continente pagam creche. E pagam, por um filho de uma creche, pagam 700, 800 euros. Aqui nos Açores não vão pagar. Ora, juntando essa poupança do abono de família, juntando o complemento ao abono de família, que eles têm, é uma poupança extraordinária para as famílias com filhos pequenos e para as famílias jovens. Ao mesmo tempo, vem a ajuda para os idosos comprarem medicamentos. Ao mesmo tempo, vem também a ajuda na tarifa social de eletricidade. Portanto, eu acho que as famílias nos Açores, sim, estão a viver um pouco melhor esta crise que as famílias no continente. Artur Lima, o vice-presidente do Governo Regional. O Conselho de Governo aprovou o acompanhamento de medidas nacionais em matéria de pandemia. Com isto, acaba a obrigatoriedade de utilização de máscaras nos transportes aéreos e nas farmácias. A situação epidemiológica nos Açores permite agora acompanhar as medidas decretadas a nível nacional quanto ao fim da obrigatoriedade de utilização de máscaras nos transportes aéreos e nas farmácias. Neste sentido, o Conselho do Governo aprovou uma resolução que altera as regras sobre a matéria e com retroatividade à data de entrada em vigor da medida igual tomada ao nível nacional. Faria e Castro, subsecretário regional da Presidência. No que toca aos números da pandemia, os Açores registaram na última semana 296 novos casos positivos ativos, provenientes de 1.975 testes realizados. Recuperaram da doença 436 pessoas e há menos 141 pessoas com Covid-19 relativamente à semana passada. Estão 16 pessoas internadas nos hospitais da região, uma delas no Hospital da Horta, em cuidados intensivos. A ilha com mais casos ativos continua a ser São Miguel, com 195, e sem qualquer caso positivo ativo está a Ilha do Corvo. Quanto à Ilha Terceira, existem 66 casos positivos ativos e estão ainda internados 2 doentes no Hospital da Ilha Terceira, sendo um com Covid-19 e outro doente está internado por outros motivos, mas positivo à Covid-19. O Governo Regional assegura que funcionam normalmente as urgências do Hospital da Ilha Terceira e ainda que mantenha confiança na administração do Hospital de Ponta Delgada. O desenvolvimento da notícia com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida. O secretário regional da Saúde garantiu que o serviço de urgência do Hospital da Ilha Terceira não está em risco de colapso e que tem sempre pelo menos 6 médicos em permanência. Clélio Menezes falava à margem de uma reunião com o Conselho de Administração e com os diretores dos serviços de urgência daquela unidade de saúde em Angra do Heroísmo. Quer ao nível das admissões, temos mais ou menos as admissões de que no ano comparável, que é o ano antes da pandemia, 2019.
Em termos de escala de serviço, é uma escala exatamente idêntica àquela que era em 2019, em período antes da pandemia. E no tempo de espera, em 2019, antes da pandemia, era 42 minutos e 35. Agora é 43 minutos e 27, uma diferença de 52 segundos. O mínimo são 6 médicos especialistas em presença física e um anestesista, o que significa que estamos a falar de cuidados diferenciados, ortopedia, ginecologia obstetrícia, pediatria, medicina interna, são médicos de especialidades que estão presentes sempre no mínimo. Recorde-se que o deputado único da Iniciativa Liberal nos Açores, Nuno Barata, solicitou na segunda-feira esclarecimentos urgentes ao Governo Regional sobre o serviço de urgência do Hospital da Terceira, alegando que os médicos se queixavam de falta de pessoal para garantir um serviço de qualidade. Clédio Menezes disse que o Conselho de Administração e os profissionais de saúde do hospital têm sido alvo de ataques sucessivos, injustificados e inqualificáveis, com acusações que não têm qualquer fundamento. Por outro lado, o secretário da Saúde disse que mantém confiança na administração do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, que foi condenado a pagar mais de 30 mil euros de créditos laborais ao ex-diretor de informática. De recordar que o Tribunal do Trabalho de Ponta Delgada condenou quarta-feira no Hospital do Divino Espírito Santo a pagar mais de 30 mil euros de créditos laborais ao ex-diretor informático Ricardo Cabral, com um contrato, entretanto, rescindido pela Unidade de Saúde. Em causa está uma ação do ex-funcionário contra o hospital, levantada depois de um ataque informático de que a Unidade de Saúde foi alvo e que resultou num diferendo entre o ex-diretor de informática e a administração hospitalar, que culminou na saída de Ricardo Cabral. Questionado sobre a condenação, Clédio Menezes recusou comentar decisões dos tribunais, lembrando que ainda vai ser objeto de recurso. Já o Conselho de Administração do Hospital também já se tinha pronunciado sobre a sentença na quinta-feira, congratulando-se com a reposição de grande parte da verdade. Cristina Silva, da Rádio Atlântida. As autarquias regionais podem esperar 160 milhões do quadro comunitário de apoios e nada do plano de recuperação e resiliência. O desenvolvimento com o Sérgio Nogueira. O secretário das Finanças dos Açores afirmou que o plano de recuperação e resiliência representa 0 euros para as autarquias regionais, mas assegurou que estas vão receber 160 milhões de euros no quadro comunitário 2030. Duarte Freitas explicou que, para não atrasar as intenções do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, ao ser o primeiro Estado-membro a submeter a Bruxelas este plano, o atual executivo dos Açores assumiu o que estava desenhado pelo anterior governo dos Açores. Desenhamos uma proposta de plano que está a ser ultimada nas negociações com a União Europeia, que prevê 160 milhões de euros do FEDER para as autarquias. O compromisso do Presidente do Governo de manter o mesmo nível de apoio às autarquias no futuro PO foi assegurado na proposta que apresentámos a Bruxelas. Agora, o que vamos fazer, e a partir desta reunião de hoje, é começar a articular a operacionalização destes 160 milhões de euros. Vamos constituir um grupo de trabalho para desenhar um protocolo entre as autarquias e a região, de maneira a definir a forma de operacionalização destes 160 milhões de euros, tentando limar arestas do que não correu bem até aqui, tentando melhorar a articulação para que possa haver uma melhor execução. Duarte Freitas, secretário regional das Finanças. Ora, na sequência das declarações de Duarte Freitas, o Partido Socialista Açores revela que as declarações do secretário das Finanças sobre o PRR são falsas. Segundo os socialistas, na proposta de programa operacional não constam 160 milhões de euros alocados às autarquias, mas no máximo dos máximos terão acesso a 66 milhões de euros. O Governo Regional atual podia, ao longo de 9 meses, fazer as alterações que muito bem entendesse no Plano de Recuperação e Resiliência, incluindo também afetar verbas para as autarquias dos Açores. O Sr. Secretário diz que não o podia ter feito e mostrou-se condicionado por aquilo que recebeu do anterior Governo, mas isso, pura e simplesmente, não corresponde à verdade, tendo em conta o momento em que este Governo tomou posse e o momento em que assinou os
contratos de financiamento do PRR em setembro de 2021 e, portanto, não nos parece correto nem sério que, quando se anunciam investimentos em nome do PRR, isso seja o mérito do atual Governo, mas quando há questões com as quais não se concorda, se remetam culpas para o passado e para o Partido Socialista. Berto Messias, o vice-presidente do Partido Socialista Açores. Ainda sobre este tema, o secretário-geral do PSD Açores considerou que o PS revela absoluto desconhecimento sobre a definição do Plano de Recuperação e Resiliência, especialmente no que diz respeito aos Açores e às autarquias, lamentando a sua postura. Luís Pereira explica que a versão preliminar do PRR foi publicada a 15 de outubro de 2020, já com as verbas definidas em 580 milhões de euros, com a previsão do concurso das agendas mobilizadoras e com as componentes propostas também definidas, reforçando que houve apenas 2 meses para o desenvolvimento de medidas até à consulta pública de fevereiro e 4 meses face à submissão a Bruxelas, ou seja, o social-democrata questiona se o Partido Socialista considera responsável que, naquele curto espaço de tempo, se tivesse alterado um documento que demorou 1 ano a ser negociado pelos próprios. A nova juíza conselheira da secção dos Açores do Tribunal de Contas, Maria Cristina Flora, avisou que é vital não desperdiçar nenhum cêntimo na execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Maria Flora realçou ainda que Portugal se encontra num momento de particular dificuldade económica, com uma inflação galopante que é asfixiadora de todos os portugueses. É vital que não se desperdice nem um cêntimo mesmo, pois todos os cêntimos fazem falta para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Atendendo a toda esta realidade, deixo aqui o compromisso de que as entidades públicas poderão sempre contar com toda a colaboração deste Tribunal, privilegiando-se uma perspectiva preventivo-pedagógica e juntos remaremos para chegarmos a bom porto, o da legalidade, rigor, eficiência e transparência das contas públicas. Esta é a missão que a nossa Constituição me confia e que pretendo cumprir e fazer cumprir. Todos sabemos que o nosso país se encontra em momento de particular dificuldade económica, com uma inflação galopante, asfixiadora de todos os portugueses. É imperativo que a aplicação dos dinheiros públicos se paute por elevados valores de legalidade, rigor, eficiência e transparência, respeitando o dinheiro de todos os contribuintes. Na cerimónia, o presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, lembrou que cabe à juíza conselheira da secção regional dos Açores o julgamento, em primeira instância, da responsabilidade financeira da região. José Tavares defendeu que o Tribunal de Contas tem de dar o exemplo, uma vez que não basta observar e criticar os outros. Depois da congratulação do PSD ao Governo Regional pela nova aerogar da Ilha Graciosa, o Partido Socialista congratulou-se a si mesmo pela nova aerogar, enaltecendo o investimento importante para a ilha, cujo projeto transita do último governo do Partido Socialista. O desenvolvimento da notícia com o Sérgio Nogueira. O Partido Socialista da Graciosa congratula-se com a consignação da obra da aerogar do aeroporto da ilha, num investimento que permitirá criar melhores condições de conforto aos passageiros, mas também de operacionalidade e segurança. No entanto, lamenta que se tenha perdido mais de 1 ano após a assinatura do respectivo contrato, que foi assinado a 12 de agosto de 2021. Os socialistas reiteram que este é um projeto do último governo do PS, tendo sido apresentado aos graciosenses em 2019 pelo executivo de Vasco Cordeiro. O Partido Socialista deixa críticas ao PSD, afirmando que este foi sempre tão solícito e barulhento quando estava na oposição e onde, a 2 de junho de 2020, apresentou um projeto de resolução que recomendava que a construção da nova aerogar do aeródromo da Ilha Graciosa fosse considerada uma obra prioritária. No entanto, já no governo, parece que deixou de ter essa urgência porque, entretanto, passaram-se mais de 2 anos dessa data sem que se tenha manifestado sobre este assunto. Para além disso, o Partido Socialista considera ser importante recuperar o investimento público nesta ilha que tem estado parado nos últimos 2 anos desta governação, confirmando-se pela má execução do Plano de Investimentos de 2021, que, pese embora tenha sido anunciado como o maior de sempre para esta ilha, se tem acabado por uns míseros 23% de concretização. Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra. O Chega Açores enviou um requerimento ao Parlamento açoriano onde questiona o Governo Regional sobre as contratações do Grupo SATA, justificando que, passados quase 2 anos de governação da coligação, importa perceber o verdadeiro destino dos dinheiros públicos.
No requerimento, o deputado único do Chega Açores na Assembleia Regional, José Pacheco, pretende saber o dinheiro gasto por cada uma das empresas afetas à transportadora aérea regional nos primeiros meses deste ano, relativamente às contratações feitas com concurso e sem concurso. Dada a proximidade do plano e orçamento, o Chega entende que estes esclarecimentos sobre as contratações do setor público empresarial regional devem ser faseados para encurtar o tempo de resposta e não sobrecarregar os serviços e para se apurar minuciosamente todas estas contratações por empresa, iniciando este processo pelo Grupo SATA. Já o Bloco de Esquerda alertou que muitas escolas dos Açores estão numa situação de enorme dificuldade para o próximo ano letivo, devido à falta de assistentes operacionais, porque o Governo decidiu acabar com as centenas de programas ocupacionais sem assegurar a contratação do número de funcionários suficientes para dar resposta às necessidades das escolas. António Lima, coordenador regional do BE, considera que a segurança dos alunos está em causa porque é preciso vigilância nos recreios e nos corredores e salienta que os alunos com necessidades educativas especiais serão altamente prejudicados porque precisam de um acompanhamento mais próximo. Durante a inauguração da requalificação e capacitação da Escola Básica Integrada de Capelas em Ponta Delgada, o Presidente do Governo Regional demonstrou a sua gratidão como cidadão, político e governante a todos os intervenientes neste processo. O governante abordou ainda temas como os manuais digitais e a colocação de mais professores, apesar da redução do número de alunos. Nós contrariamos essa diminuição para garantir melhores condições de ensino, com a oferta de mais docentes e com a diminuição de turmas. Estamos a falar de menos 90 turmas nos Açores, mais 40 docentes na oferta da docência no nosso sistema educativo regional e com menos cerca de 700 alunos. Isto permitir-nos diferenciar a relação e aproximar a relação entre professor e alunos. E com isso estamos a garantir uma boa promoção do sucesso educativo. O do ensino e promoção do pensamento computacional. O ano letivo anterior foi um ano piloto, referência. Desta feita, estamos a iniciar com o arranque deste ano escolar, hoje sinalizado, para os Açores e a partir da Escola Básica Integrada de Capelas, também esta promoção. José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo Regional. Fica agora com a atualidade esportiva com Sérgio Nogueira. O campo Manuel Linhares de Lima, na Vila das Lajes, será palco de mais uma edição do Torneio Delmar Dias, promovido pelo Juventude Desportiva Lagense. A prova, que reúne os amantes do futebol terceirense sénior e de formação, tem o seu calendário já definido para este fim de semana. Na sexta-feira, pelas 17h30, jogam os infantis, Juventude Desportiva Lagense B, com o Grupo Desportivo das Fontinhas. Às 18h30 há jogo de juvenis, Juventude Desportiva Lagense Sport Clube Barreiro. O último jogo deste dia será às 20h30. Na categoria de séniores, Juventude Desportiva Lagense com o Sport Clube Vilanovense num derby do Ramo Grande, mas ainda de pré-época. No sábado há 2 jogos ao mesmo tempo na categoria de benjamins, o Juventude Desportiva Lagense B contra o Grupo Desportivo das Fontinhas, enquanto que o Juventude Desportiva Lagense A defronta o Sport Clube Praense. Em infantis, pelas 15 horas, há o Juventude Desportiva Lagense A com o Sport Clube Barreiro. Segue-se às 16 horas os iniciados, Juventude Desportiva Lagense com o Sport Clube Praense. O último jogo deste torneio será de séniores e encontram-se Juventude Desportiva Lagense com o Sport Clube Angrense. João Abel Cruz, coordenador das equipas do Juventude Desportiva Lagense, explica as alterações que o clube promove este ano no seu futebol de formação e salienta o Torneio Delmar Dias como excelente oportunidade de verem o trabalho desenvolvido até o momento. Vamos usar estes 3 dias para mostrarmos todas as alterações e toda esta pequena revolução que nós fizemos a nível de formação. Para além da iniciação que temos a trabalhar no pavilhão, acrescentamos um escalão de Benjamins C, criamos mais um escalão de Benjamins B, mantivemos os Benjamins A, criamos mais um escalão de Infantis B, mantivemos o escalão de Infantis A, mantivemos o escalão de iniciados e criamos o escalão de juvenis. O nosso objetivo é, num futuro próximo, criar todos os escalões de formação, de maneira a fazerem uma estreita ligação ao plantel sénior. Por isso aproveitaremos estes 3 dias, não só para apresentar a equipa sénior, mas para apresentar todos os escalões da nossa formação,
dar momentos competitivos a todos os meninos e permitir que todos os pais possam vê-los jogar nestes 3 dias muito importantes para nós. João Abel Cruz, que é também o treinador principal da equipa amarela da Vila das Lajes, destaca a qualidade do plantel que tem à disposição. O técnico diz ainda que o plantel está preparado para o jogo contra o Grupo Desportivo de São Roque, a contar para a primeira ronda da Taça de Portugal. Relativamente ao futebol sénior, como treinador da equipa principal do Juventude Desportiva Lajense, estamos neste momento na nossa 3ª semana de trabalho. Partiremos para o primeiro jogo oficial com 4 semanas de trabalho concluídas. Temos um plantel vasto e de qualidade. Aproveitaremos estes 2 dias para dar oportunidades a todos de se mostrarem e de dizerem que estão presentes para aquilo que será o nosso primeiro jogo oficial da época contra o Grupo Desportivo de São Roque para a primeira eliminatória da Taça de Portugal. Tentaremos gerir as coisas da melhor maneira para podermos entrar na próxima semana, que será a nossa primeira semana competitiva, com toda a gente equilibrada, toda a gente bem fisicamente e mentalmente, para atingirmos aquilo que é o nosso objetivo, que é passar esta primeira eliminatória da Taça de Portugal em casa, em frente aos nossos adeptos, que têm sido incríveis nesta pequena caminhada ainda, e a quem nós apelamos que estejam presentes nestes 3 dias para nos dar todo o apoio possível, quer à equipa sénior, quer a todos os escalões de formação da Juventude Desportiva Lajense. João Abel Cruz, treinador da equipa principal do Juventude Desportiva Lajense. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295 705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de sexta-feira, dia 2 de setembro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima sexta-feira e de um excelente fim de semana. Continuo na companhia da sua rádio, a Voz da Terceira. Hora informativa.